Os 10 melhores goleiros brasileiros de todos os tempos aqui no canal Mestre Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E na 10ª colocação fica o goleiro Castilho, que era uma lenda do clube no Brasil, tendo jogado 17 anos pelo Fluminense, durante os quais jogou um recorde do clube em 699 jogos. E também ainda teve aí o recorde de 250 jogos sem sofrer nenhum gol. O cara é realmente impressionante. Castilho também integrou 4 convocações para a Copa do Mundo pela seleção e conquistou a medalha de campeão por 2 vezes. E ele foi, porém, o goleiro reserva em todas essas ocasiões e disputou apenas 3 vezes na Copa, no ano de 1954. Seu nome real era Carlos José Castilho. E na 9ª colocação fica o goleiro Barbosa, muitas vezes chamado de o homem que fez o Brasil chorar. Talvez foi o melhor goleiro do mundo nas décadas de 1940 e 50. E muitas vezes o vascaíno só é lembrado quando o favorito Brasil foi derrotado pelo Uruguai na primeira final da Copa do Mundo. Era uma fase final de grupos e o Brasil precisava apenas de um empate para se tornar campeão em 1950. E essa derrota tem um valor trágico ainda maior para os antigos torcedores do Brasil do que a martelada por 7-1 nas mãos da Alemanha em 2014. Ironicamente, Barbosa foi eleito o melhor goleiro daquele torneio, mas jamais esqueceria o passo em falso em um Maracanã lotado que levou o Uruguai a marcar o gol da vitória por meio de Alcides Guigia, que habilmente disfarçou o chute em um cruzamento. Barbosa, como disse mais tarde, foi condenado a ser condenado pela comovida população brasileira à morte por aquele erro. Ele era um grande arremessador e na verdade havia vencido a Copa América no ano anterior, sem sofrer nenhum gol, e o Brasil vencendo o Paraguai por 7-0 na final. Sua história mostra como o futebol é um jogo de momentos transcendentais e como é ingrato o trabalho do goleiro. Ou seja, todo o seu trabalho feito foi desconsiderado por apenas um erro. E na 8ª colocação fica o goleiro Marcos ou Marcos Roberto Silveira Reis. Venceu tudo o que havia para vencer como parte de uma brilhante seleção brasileira que teve nomes como Ronaldo e Rivaldo, destruindo as defesas. Conquistou também a Copa América, a Copa do Mundo de 2002 e a Copa das Confederações pela seleção, e foi um dos maiores jogadores do Palmeiras de todos os tempos, eleito o São Palmeiras pelos fiéis do clube. Ele foi apenas a primeira escolha para o Mundial Japão-Coreia de 2002 e atuou como reserva nas outras 2 conquistas. Enquanto Marcos foi sólido na Copa do Mundo de 2002, mantendo 4 jogos sem sofrer gols, ele raramente jogou pela seleção após a Copa do Mundo, com lesões prejudicando sua carreira posterior. O fato é que ele deixou seu legado aí como um dos maiores goleiros do Brasil. E na 7ª colocação fica o goleiro Júlio César. Teve uma carreira aí de clube brilhante na Europa, ao contrário de alguns outros nessa lista, vencendo aí a Champions League durante um período de 7 anos com a Inter de Milão, e ele também foi internacional 87 vezes pelo Brasil e foi regularmente para torneios globais com eles, jogando por eles em 3 Copas do Mundo. César também foi indicado à Bola de Ouro em 2009 e foi declarado o goleiro do ano da Série A 2 vezes e o goleiro do ano da UEFA 1 vez. No entanto, de certa forma, sua carreira no clube eclipsou suas conquistas com o Brasil, embora tenha vencido a Copa América e a Copa das Confederações. E mesmo com muitas conquistas aí durante a sua carreira, ele também foi o infeliz goleiro que estava no 7-1 do Brasil contra a Alemanha, quando os 2 times aí se enfrentavam em uma final. Enfim, toda a carreira tem os seus altos e baixos. E na 6ª colocação fica o goleiro Ederson, um dos goleiros aí atuais nessa lista. Ederson tipifica a nova geração de melhores arremessadores. Bom com os pés e com grande antecipação e presença física, Ederson tornou-se o pilar sobre o qual se constrói a atual grande equipe do Manchester City. O City é famoso por ser construído na defesa e Ederson costuma ser apontado como o melhor distribuidor da bola.
Tendo conquistado todos os troféus nacionais que podem ser conquistados com o Manchester City, Ederson espera finalmente triunfar no cenário europeu com os Citizens. No entanto, a presença de Alisson Becker fez com que ele jogasse como segundo violino aí na seleção brasileira no momento. São dois excelentes goleiros aí do Brasil na atualidade, Ederson e Alisson Becker. E na quinta colocação fica Rogério Ceni, a lenda do São Paulo, com quem conquistou aí 20 títulos. Rogério Ceni teria um papel muito mais central na seleção brasileira, não fosse a sua presença de rivais mais ilustres por aquela vaga. Ceni também detém um recorde de mais gols marcados por um goleiro, a maioria deles em bola parada, cerca de 131 gols, e jogou 16 vezes pela seleção e fez parte do elenco em grandes torneios. Um dos pontos mais altos de sua carreira foi quando São Paulo derrotou o Liverpool por 1-0 para vencer o Mundial de Clubes em 2005. Que conquista, hein? Com ele em sua melhor finalização. Ele também fez parte da seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 2002 e, claro, dispensa comentários. Rogério Ceni foi sem dúvida um dos melhores goleiros aí de todos os tempos, tanto do Brasil quanto internacionalmente. E na quarta colocação fica o goleiro Dida. Dida venceu a Copa do Mundo como reserva em 2002. Antes de assumir o cargo de goleiro número 1 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. Dida foi uma presença sólida entre as varas para o Brasil, somando 91 internacionalizações e 2 Copas das Confederações e uma Copa América que foi para a seleção brasileira também. Dida é outro goleiro brasileiro de destaque que manteve uma carreira de muito sucesso em clubes europeus. Ele é o único goleiro nesta lista a ter conquistado 2 títulos da Champions League com o Milan, além do Scudetto. Ele também foi eleito o melhor goleiro do ano de 2005. E também Dida foi um dos maiores arremessadores aí de sua época e muito adepto da defesa de pênaltis. O cara foi realmente aí uma lenda e muitos satirizadores na internet chamam ele de pai do Mbappé, pela aparência um pouco parecida, né? E na terceira colocação fica o goleiro Alisson Becker, considerado por muitos como o goleiro mais completo do mundo atualmente, embora os torcedores do Neuer possam discordar após a final da Champions League. Alisson Becker, assim como Ederson do Manchester City, fez parte de uma revolução no Liverpool. Ele é um dos pilares sobre os quais o atual campeão da Premier League, o Liverpool, construiu seu time conquistador e sua aquisição por Jürgen Klopp, da Roma, que ajudou a transformar os Reds defensivamente. Seu posicionamento e defesa de chutes são considerados os melhores do mundo por muitos especialistas. Ele ganhou vários prêmios pelo clube e pelo país. Alisson ganhou o prêmio de melhor goleiro da FIFA em 2019, bem como seu troféu Yashin, tendo conquistado a Copa América de 2019 com o Brasil e a Liga dos Campeões da UEFA, Premier League e Mundial de Clubes com os Reds. Alisson já conquistou muito em sua carreira até agora. E claro, né, com certeza deve esperar somar aí muitos outros títulos antes de se aposentar aí. E claro, vai disputar aí a Copa do Mundo agora pelo Brasil em 2022. Só para corrigir aqui rapidinho, na verdade eles foram campeões pela última vez, o Liverpool aí em 2019. Os últimos campeões atuais é o Real Madrid. E na segunda colocação fica o goleiro Cláudio Taffarel, aquele mesmo que ficou famoso lá, sai que é sua, Taffarel. Verdadeiro craque da seleção brasileira, Cláudio Taffarel foi internacional por 104 vezes pela seleção e desempenhou um papel importante na conquista do título da Copa do Mundo de 1994 pelo Brasil. Copa do Mundo essa que aconteceu lá nos Estados Unidos e que teve também destaque do baixinho Romário, com a seleção triunfando na disputa de pênaltis sobre a Itália na final. 4 anos depois, o goleiro voltaria a chegar à final com o time, apenas para ser negado pelo brilhantismo de um certo Zinedine Zidane. Ele serviu a seleção nacional com excelência por um longo período e também conquistou 2 Copas Américas pela seleção e também é medalhista de prata olímpica. A carreira de Taffarel na liga é muitas vezes esquecida, mas ele teve passagens aí ilustres pela conquista de troféus na Itália e na Turquia.
O Taffarel é realmente uma lenda. Sai que é sua, Taffarel! E na primeira colocação fica o goleiro Gilmar. Pouco se discute sobre colocar Gilmar dos Santos Neves, o Gilmar, no topo da lista. A lenda do Brasil foi fundamental para a seleção vencer 2 Copas do Mundo consecutivas, em 1958 e 1962, e também foi um goleiro brilhante em nível de clube. Ele foi um herói do Santos e do Corinthians, conquistando inúmeros títulos em ambos os clubes. No Santos, com Pelé, conquistou a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental, tornando-se efetivamente campeão mundial de clubes e campeão mundial da FIFA. Possivelmente o goleiro de maior sucesso de sua época, Gilmar era conhecido por seus reflexos, agilidade, compostura e calma sob pressão. Gilmar foi eleito o melhor goleiro brasileiro do século XX e um dos melhores goleiros do mundo naquela época pela IFFHS. Ele também foi premiado com a Ordem de Mérito da FIFA em 1998. Simplificando aí, Gilmar é o maior goleiro brasileiro de todos os tempos. Há quem discorde e há quem não, mas cabe aí a opinião de cada um tem direito de se expressar, principalmente aí nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se aqui no canal Mestre Rank, estamos junto e valeu, e um abraço pra vocês!